E eu convido a igreja a abrir a Bíblia em 2 Timóteo 4, para lermos dos versículos 6 ao versículo 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus na nossa versão Nova Almeida atualizada. Se você tem outra versão, não tem problema. Temos usado aqui nos nossos cultos a versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, diante da tua palavra nós estamos e nós rogamos a ti que o teu Santo Espírito alcance o meu coração, Pai, de todo o teu povo aqui presente. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor nos alcance. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, ainda temos algumas exposições dentro dessa carta, mas ela está caminhando para um fechamento, assim como a própria vida do apóstolo Paulo está caminhando para um desfeche. E seria interessante nós lembrarmos aqui um pouco do testemunho do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele era um perseguidor da igreja. Ele acreditava que os cristãos estavam muito errados, ao ponto de serem dignos de prisão e dignos de morte. Contudo, aquilo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Deus alcança o coração do apóstolo Paulo, Deus se revela a ele e ele passa de perseguidor a evangelista. Ele passa de perseguidor a perseguido por causa do evangelho, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele não se contorce diante disso, muito pelo contrário, ele entrega a sua vida a Deus e ao serviço do evangelho com sofrimento. Do início ao fim, o apóstolo Paulo, ele começa bem a sua carreira. Ele, no meio da sua carreira, ele também está firme no evangelho. E no final da sua carreira, ele permanece firme. E ele adota, como temos visto aqui em toda a carta a Timóteo, ele adota uma grande estratégia durante toda a sua jornada e durante todo o seu ministério. Ele faz discípulos, não de si mesmo, mas ele faz discípulos de Jesus. Ele se coloca como exemplo de Cristo na vida daqueles que ele está discipulando. Contudo, ele não discipula para si, ele discipula para Cristo. Tanto que essa carta aqui, ela tem um tom assim de preparo. Ele sabe que o tempo da sua partida está chegando. Então ele precisa preparar aqueles que vão continuar o trabalho. E é assim com a gente também. Quando a gente está deixando um ministério, indo para um outro ministério, nós precisamos preparar líderes, precisamos preparar pessoas que assumam, que peguem ali aquele bastão, porque a partir daquele momento você não estará mais ali. Isso acontece muito com pastores quando estão mudando de igreja, e ali ele cumpre o seu tempo naquela igreja, ele prepara aquela igreja para um outro momento, para uma outra fase, ou mesmo quando qualquer um de nós, devido às enfermidades da vida, precisamos olhar para a nossa família e preparar os nossos filhos, preparar o coração da nossa família, caso seja a hora também da nossa partida. O apóstolo Paulo, ele entende que diante da sua partida,
ele deve fazer discípulos do Senhor Jesus. E é assim que ele faz com Timóteo, é assim que ele faz com Tito, e é assim que ele faz com outros homens de Deus que Deus coloca ali diante dele. Então, diante dessa missão de fazer discípulos, o apóstolo Paulo, ele explica isso ali para Timóteo, e para que ele explique que de fato ele está passando o bastão para Timóteo, ele passa a apresentar um resumo do seu ministério. E nesse resumo do seu ministério, ele fala do presente, do que está acontecendo com ele naquele instante. Ele fala também do passado, aquilo que foi a sua caminhada desde o dia em que Deus o chamou. Mas ele fala também do futuro, aquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração. Ele fala da sua fé diante de tudo aquilo que irá acontecer. Então, é diante dessas três realidades de presente, passado e futuro que nós vamos ver um pouco do resumo da vida do apóstolo Paulo e aquilo que nós como igreja temos a aprender com ele. Então, olhe para o versículo 6 e nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo confirmando a sua fé. Ele está olhando para aquilo que ele está vivendo naquele instante, e ele tem o privilégio de escrever não só a Timóteo, mas também às igrejas que receberiam aqui essa carta, a igreja de Éfeso e outras igrejas. O apóstolo Paulo está dando um testemunho daquilo que ele cria, principalmente em face à morte. O que significa a morte na vida de um cristão. Veja o que o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Quanto a mim, quanto ao meu ministério, quanto àquilo que eu vivi na minha vida diante de Deus, existe algo que define a minha visão a respeito de mim mesmo, como servo do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus me chamou, Ele definiu aquilo que Ele queria da minha vida. Então Ele explica, Ele diz: eu estou sendo oferecido. Como uma oferta era oferecida, e para conferir isso, você precisa ir lá em Números 15, 10, e em outro momento você pode abrir e pesquisar sobre isso, sobre o capítulo de Números 15, que vai falar sobre essa oferta que era entregue a Deus. Paulo vê a sua vida como uma oferta, como uma adoração ao Senhor, assim como ele fala lá em Romanos 12, e a gente vai ver isso aqui mais adiante. A vida do apóstolo Paulo é uma oferta contínua. Por isso ele diz que ele é oferecido por libação. Essa libação era uma porção de vinho que era derramada no sacrifício que era oferecido ao Senhor. Enquanto aquele cordeiro era oferecido a Deus, em alguns momentos, gradualmente, enquanto o sacrifício estava sendo feito, esse vinho era derramado ali sobre o sacrifício, inclusive no momento final. E o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui essa alusão de que a sua vida inteira, desde o dia que ele encontra Jesus, que o Senhor Jesus o encontra, na verdade, ou no meio do seu ministério, e agora no fim do seu ministério, ele vê a sua vida como um sacrifício de aroma suave a Deus. Quando esse sacrifício era oferecido ao Senhor, todos sentiam o aroma daquele sacrifício, e certamente o vinho derramado tinha a ver com esse aroma suave. O apóstolo Paulo ele se dedica ao Senhor do início, no meio e no fim da sua vida. E nós, como igreja de Cristo, precisamos ficar atentos a isso. Às vezes nós começamos bem, às vezes nós lutamos para chegar no meio bem, mas eu nunca vi, como tenho visto em nossos dias, tantas pessoas, principalmente na mídia, no final,
desistindo, no final entregando os pontos, no final sofrendo pressões ideológicas de toda parte, desistindo da carreira, desistindo de ser uma oferta de libação ao Senhor, enquanto já foi no início, já foi até no meio, mas no fim da vida, decide desistir. Não era assim com o apóstolo Paulo. Em Romanos 12:1, você lembra, decorado aí, esse texto? Se você não sabe decorado, eu peço para o pessoal da mídia colocar aqui, Romanos 12:1. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa vida, ela deve ser uma entrega ao Senhor, um sacrifício vivo e agradável a Deus, como você pode ler aí. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ora, irmãos, a nossa vida não tem outro sentido. Nós não temos outro sonho. Nós não temos um outro projeto de vida, a não ser nos entregarmos a Deus e a nossa vida inteira ser um culto ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele sofre tantas aflições na sua vida, mas ele permanece fiel mesmo em meio às aflições. Então, o apóstolo Paulo ainda nesse versículo, ele continua e ele diz o seguinte: o tempo da minha partida chegou. E a palavra aqui é kairos. Muitos gostam, né, de no lugar de falar o termo na própria língua, falar o termo na língua original, como se emanasse do termo um poder, o kairos de Deus. Já viu? Eu já ouvi muito isso sendo falado para causar uma sensação. Mas, irmãos, essa palavra, esse termo kairos aqui, define de fato o tempo do Senhor. Define que a hora da morte, ou a hora da vida, e tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou na sua vida, está debaixo da soberania de Deus, que é o Senhor do tempo. Portanto, se Deus decide que nós viveremos de tal maneira, ou que nós sofreremos isto ou aquilo, ou se Deus define que o momento da nossa partida já chegou, nós não estamos ao acaso. Nós estamos debaixo do tempo de Deus para isso. Então ele fala: o tempo da minha partida chegou. E é muito bonito ver que o apóstolo Paulo, ele se utiliza de uma imagem, ou de algumas imagens que podem ser tiradas aqui, desse termo partida, para mostrar que para o cristão, a morte não é simplesmente morte. Muitas vezes nós temos medo da morte, porque o significado da morte para nós ainda é muito descrente, ainda é muito um significado vazio, ou até um significado que é herança de todos os movimentos que tiraram Deus de cena durante a história. E o que ficou para nós, para a sociedade pós-moderna? Um grande vazio, um vazio de Deus. Então, quando as pessoas pensam na palavra morte, o desespero toma o coração das pessoas. Mas nós não somos assim. Paulo diz: o tempo da minha partida chegou. Esse é um termo de quem tem fé. O apóstolo Paulo, ele, nessa porção, ele está compartilhando a sua fé. Ele está compartilhando como ele não vê a vida como um descrente. E esse termo partida tem alguns significados que, quando você vai pesquisar a origem do termo, nós podemos encontrar. O primeiro diz respeito a desamarrar um navio, soltar as âncoras de um navio e deixar o vento soprar nas velas. Quando um navio está no porto, e aí, Vika, vai com calma na análise, viu, Vika? Quando o navio ele está ali no porto, para que ele parta, é necessário que as âncoras sejam levantadas.
É necessário que as amarrações que fazem ali no navio com aquelas cordas imensas, é necessário que o navio seja desamarrado. Mas qual é o objetivo disso? É que ele venha a partir, que ele possa singrar o mar até chegar, como um comentarista diz, ao chegar ao porto das eternas bem-aventuranças. Meus irmãos, nós não simplesmente morremos, nós partimos para o porto das eternas bem-aventuranças, prometidas pelo Criador da vida, prometidas por Jesus, por aquele que morreu e ressuscitou e foi levado aos céus diante de todos aqueles que estavam ali presentes. Nós vamos sim, todos nós, irmãos, a não ser que Jesus volte antes, nós vamos partir através da morte para o porto das eternas bem-aventuranças. Quem quiser depois assistir uma ilustração interessante sobre isso, ou ler, assista ou leia O Senhor dos Anéis, no momento em que Bilbo Bolseiro, ele parte para as praias, eu esqueci o termo aqui, mas assiste lá. É muito bonito ver ali como a partida, como a morte está ilustrada ali de forma literária. Então, nós não simplesmente morremos, mas nós partimos. Esse termo também tem mais dois significados. Um deles é a soltura de algo que estava preso. Alguém que estava escravizado e chega um momento de que essa pessoa se torna livre. De alguma maneira, irmãos, nós neste mundo ainda sofremos tantas coisas. Nós passamos por tantas coisas difíceis, sejam enfermidades, sejam lutas contra o próprio pecado, que ainda está presente, que não nos domina mais, mas que ainda está presente. Uma natureza ainda pecaminosa, apesar de já sermos regenerados. Quando finalmente nós morremos e estamos com Cristo, nós não temos mais nada nos escravizando, apesar de já sermos livres. Nós não temos mais nada nos fazendo com que a vida seja uma luta muito árdua, porque estaremos com o Senhor para todo sempre. E a última ilustração diante dessa palavra é a de desamarrar as estacas das barracas que os soldados e aqueles exércitos levavam para a guerra, e no final da guerra, quando a vitória já havia acontecido, era a hora de desamarrar as tendas, desamarrar as barracas e voltar para onde? Para casa. Que coisa boa é voltar para casa depois do combate e depois da luta. É isso que acontecerá com a igreja do Senhor, com a igreja de Casa Caiada, com a igreja de Cristo em toda a história e hoje espalhada por toda a terra. O Senhor Jesus voltará, ou nós morreremos, nós partiremos, estaremos com Ele. Nossa barraca de guerra será desarmada e nós vamos voltar para o braço do Pai. É assim que o apóstolo Paulo vê a morte. Ele vê a morte assim, porque ele, olhando para o Senhor Jesus, ele aprendeu com Jesus como viver, mas aprendeu com Jesus também como morrer. Então, nós olhamos aqui o presente, é isso que está acontecendo nesse momento na vida do apóstolo Paulo. A sua morte se aproxima. Contudo, o apóstolo Paulo também nos leva a olhar para o passado. E aí, a partir do versículo 7, nós vamos encontrar um resumo da sua vida pela fé. O apóstolo Paulo, olhando para o seu discípulo, olhando também para as igrejas que iriam ler a sua carta, ele decide fazer um resumo da sua trajetória. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. E é interessante, irmãos, nós entendemos aqui que Paulo ele não está aqui falando dos combates menores, daqueles combates que muitas vezes nós entramos na nossa vida, né? A gente parece que tem um certo gosto por entrar em qualquer briga que apareça diante de nós, mas um sábio conselho que alguém experiente poderia deixar para mim e para você seria: não combata todo o combate, não entre em todas as brigas. Existem brigas que valem a pena, mas existem outras que não valem a pena. E quanto a este combate específico aqui, o apóstolo Paulo, ele chama de bom combate. Mas o que é que leva o apóstolo Paulo a olhar para a sua carreira ministerial com a proclamação do evangelho da graça, o evangelho de Cristo Jesus? O que leva ele a chamar esse combate de bom combate? E assim como no primeiro ponto, olhando para o presente, nós vemos a fé do apóstolo Paulo, nesse segundo ponto, olhando para o passado, nós também vemos que a ótica do apóstolo Paulo é a ótica da fé. Talvez um descrente, olhando para a vida do apóstolo Paulo, poderia dizer que a vida dele era uma grande derrota. Ele foi preso algumas vezes, ele sofreu muito, ele apanhou muito, ele foi perseguido, ele foi humilhado. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele olhava para o Senhor Jesus e ele via aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus na sua própria vida ali acontecendo, e com seus olhos espirituais abertos, olhando para Cristo Jesus, olhando para o Espírito Santo habitando nele no presente, olhando para todas as promessas das Escrituras. Isso leva o apóstolo Paulo a ter um óculos diferente diante de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E o descrente, ele não tem esses óculos, ele não tem essa visão, porque ele não tem fé, ele não vê a partir da revelação de Deus, ele não vê com os olhos de Deus. A nós foram dados olhos espirituais, irmãos, a todo aquele que crê, estes têm os olhos espirituais abertos. Nós temos os olhos da fé, que não são olhos loucos, olhos malucos, fantasiosos, não. A fé, apesar de ser a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ela não é ilógica. Em muitos momentos ela vai para além daquilo que nós conseguimos alcançar, mas ela não é ilógica, como muitas expressões que nós vemos por aí, em algumas falsas religiões, onde não há plausibilidade. O apóstolo Paulo, ele tem os seus olhos espirituais abertos para ver as coisas invisíveis, para ver os fatos invisíveis, para alcançar as promessas de Deus, e ao mesmo tempo para ver as coisas da terra, como nós temos estudado na nossa sala, também como sendo todas elas da parte do próprio Deus. Os olhos do apóstolo Paulo estavam abertos aqui. Então, quando ele olha para o combate da sua vida, ele não tem como usar uma outra expressão. Ele chama essa jornada que ele passa nesse mundo de uma boa jornada, de um bom combate, um maravilhoso combate, um grande combate, um nobre combate. Passar por tudo, irmãos, que nós passamos como igreja, encontra força, encontra coragem, encontra sentido, quando nós enxergamos o Senhor e as suas promessas em meio ao nosso sofrimento, em meio também às nossas vitórias. Então ele diz: eu combati o bom combate. Esse combate aqui também, ele nos faz lembrar as lutas que aconteciam naquela época.
não existiam o número de esportes que nós temos hoje, onde equipes enfrentam outras equipes, onde uma pessoa enfrenta ali uma outra pessoa, mas os combates de luta, eles aconteciam ali. E às vezes os combates eles eram exigiam muito da pessoa que estava ali combatendo, porque ela apanhava muito, ela sofria muita pancada em meio ao combate. E não sei se você já assistiu algumas lutas como essa, principalmente hoje em dia, que nós temos aí o UFC, tem outros nomes aí, o MMA, e quando você assiste aquilo, você diz, meu Deus, essa pessoa tem que parar essa luta aí, ela tem que bater no chão, esse cara vai morrer. E aquele combatente, ele vai até o fim. Por mais que muitos deles chegam a apagar no meio da luta. Mas o que é que está no coração de um lutador? Ir até o fim. E por que ele vai até o fim? Porque ele quer alcançar o prêmio. Ele quer o cinturão. Ele quer ser o número 1. Que não é o caso do apóstolo Paulo aqui, ele não precisa ser o número 1. Mas tem algo que ele quer muito. Ele quer a coroa que está prometida. A gente vai ver isso aqui no próximo ponto. Portanto, irmãos, a nossa vida muitas vezes se assemelha a esse combate. Muitas vezes nós não temos mais força. Muitas vezes nós estamos passando por um grau de batalha tão intenso que a gente ora ao Senhor dizendo, Senhor, eu acho que agora eu não vou suportar. Mas o apóstolo Paulo, tendo passado por tudo isso, olhando para Jesus que passou para tudo isso, ele diz para Timóteo a realidade daquilo que Timóteo também pode enfrentar. Ele diz à igreja a realidade daquilo que ela pode enfrentar. Mas o interessante em tudo isso é que o apóstolo Paulo, ele dá um adjetivo positivo a tudo isso que nós vivemos. Ele diz que tudo isso é bom, não é ruim, não é maldição, não é que a sua vida está dando tudo errado, não, muito pelo contrário, você está lutando a guerra como um soldado de Deus, como um lutador do Senhor, em meio a tudo aquilo que você está passando, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, se nós formos pensar que combates o apóstolo Paulo enfrentou, contra os judeus, contra aqueles que iam contra o evangelho de Jesus, aqueles que eram legalistas, que queriam que a igreja do Senhor voltasse a viver pela lei e não pela fé em Cristo, luta contra os pagãos, aqueles que não olhavam, não enxergavam o Deus verdadeiro na vida e se voltaram contra Ele, contra os falsos piedosos, aqueles que colocavam cargas espirituais, místicas na vida da igreja, que não eram bíblicas. Ele tem uma batalha contra eles, contra a promiscuidade na vida da igreja, contra as facções, as brigas, as divisões dentro da igreja, contra os temores do seu próprio coração, que muitas vezes acontecia, contra as limitações físicas do seu corpo, redundantemente falando, contra o próprio pecado nele, sobre o qual ele era vencedor através de Cristo Jesus, contra Satanás, como vemos no final da carta aos Efésios, onde ele oferece para a igreja a armadura de Deus. O apóstolo Paulo estava em combate. O Senhor Jesus viveu essa luta. O apóstolo Paulo vive essa luta como servo de Jesus, e não será diferente com a gente. Não será diferente com a igreja. Nós estaremos no ringue, sofrendo pancada, acreditando que nós não vamos mais nos levantar. O countdown aparecerá: 10, 9, 8. E aí você se levanta, não pelo seu poder, mas pelo poder de Cristo Jesus. É assim que aconteceu, foi assim que aconteceu no passado da vida do apóstolo Paulo. Tudo isso não para que Paulo olhasse para o seu ministério e dissesse assim: veja como eu sou vencedor, veja como eu tenho poderes, veja como eu fui sábio. Não,
O objetivo de tudo isso era a glória de Deus, como está lá em Atos 20, versículo 24. Não sei se, olha, está aí. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual é o objetivo, irmãos, de passarmos por tudo isso? Não é fazermos um nome, não é como lá em Babel, que o povo queria fazer um nome para si. Não é como muitos hoje em dia vivem do evangelho e sugam do evangelho um nome para si. Não é isso. Mas é para que o evangelho da graça do Senhor Jesus e não dele fosse espalhado por toda a terra e houvesse glorificação do nome de Deus através do seu ministério. O apóstolo Paulo, ele é um meio, ele não é o fim de tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele é um meio para a glória do próprio Deus. Então ele continua dizendo ainda, falando do seu passado: eu completei a carreira, não ele mesmo, com sua própria força, mas a graça de Deus nele o levou a completar a carreira. E a figura aqui para a carreira seria mais ou menos como uma maratona. Uma maratona que tem início, tem meio e fim. Eu acho que eu não prosseguiria nem no início de uma maratona aí, né? São 42 quilômetros? Esqueci aqui, 42. Olha, o pessoal da área vai me orientando. 42 quilômetros. Você conseguiria? Humanamente, para mim, seria impossível, não é verdade? Então o apóstolo Paulo, ele nos traz essa figura dizendo: olha, não é fácil, a carreira é longa. O ministério do apóstolo Paulo, do início ao fim, passou por diversos momentos difíceis, e ele está mostrando isso para Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, eu vou passar o bastão, eu não estarei mais entre vocês, mas saiba de uma coisa, Timóteo, a carreira tem momentos diferentes. Vai vir uma hora, vai chegar um momento em que você vai achar que não vai conseguir mais, que você não vai ter mais ritmo, não vai ter mais fôlego, que o seu corpo vai pedir para parar. Mas sabe de uma coisa, Timóteo? A graça do Senhor estará com você. Ele diz: completei a carreira, eu cheguei até o fim dessa maratona. Muitos poderiam dizer: ele não vai conseguir. Mas eu cheguei até o fim dessa maratona, que não é uma maratona pessoal, como eu já disse aqui, é uma maratona que tem a ver com a glorificação do nome de Deus. E ele diz: eu guardei a fé. Na carreira ministerial do apóstolo Paulo, seria muito mais fácil se ele tivesse desistido de Jesus. Talvez para você, diante das perseguições que você sofre no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, talvez fosse mais fácil para você se você tivesse desistido de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi assediado durante muitos momentos para que ele desistisse de Cristo, para que ele desistisse do evangelho da graça, para que ele voltasse simplesmente a confiar nas suas próprias obras, para que pela sua perfeição, de repente ele fosse salvo. E olha que ele diz que ele era excelente em tudo aquilo que ele fazia. Ele poderia se garantir, mas ele diz: não, eu prosseguirei, eu vou olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então ele prossegue a carreira guardando a fé. Lembra que ele está ensinando aqui a Timóteo que existem heresias, que existem falsos mestres, que existem pessoas que estão aí semeando um outro evangelho, que não é o evangelho puro. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, assim como eu não abandonei a sã doutrina, e isso foi possível porque a graça de Deus operou em mim, essa mesma graça vai operar em você. Você vai ser assediado
para abandonar as Escrituras, para abandonar a doutrina pura, correta e verdadeira. E não estamos aqui falando, irmãos, simplesmente de uma pessoa que é sabida teologicamente, que leu todos os livros de teologia. E não estou dizendo que isso é ruim, mas estamos falando aqui, quando nós, através das Escrituras, nós entendemos as doutrinas centrais, também as doutrinas que estão embasadas nas doutrinas centrais, e nós vamos vendo o edifício da verdade de Deus ficando cada vez mais alto e ficando cada vez mais visível para nós. E isso não é simplesmente teoria, isso é vida para o povo de Deus, porque isso nos dá alicerce, isso nos dá sabedoria verdadeira diante de tudo que vai acontecendo, irmãos, no nosso dia a dia, diante dos questionamentos, diante dos ataques à fé cristã, diante dos ataques e dos assédios à sua fé. Paulo está dizendo para Timóteo: eu guardei a fé, e agora estou passando o bastão para você, então você também pode guardar a fé. Sabe por quê? Porque quem nos conserva na fé não somos nós mesmos. Apesar de termos a nossa responsabilidade humana e sermos cobrados por isso, mas quem sustenta a sua igreja na fé é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito. Essa doutrina tem um nome: a preservação dos santos. Nós somos preservados até o fim por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Esse é um resumo do que acontece no passado, irmãos, da vida do apóstolo Paulo. E agora, caminhando para o futuro do apóstolo Paulo, aquilo que ele via, aquilo que ele enxergava diante dos seus olhos, a fé que ele tinha naquilo que iria acontecer com ele. Nós vamos agora para o nosso último ponto, a partir do versículo 8, que diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele falando do seu presente, ele confirma a sua fé. Falando do seu passado, ele resume a sua vida pela fé. E agora, falando de futuro, ele celebra a fé que ele recebeu lá no passado, mas que permanece com ele até hoje e que o conduz para toda a eternidade. Então, a partir do versículo 8, ele começa dizendo assim: desde agora, ou seja, olhando para o momento que ele está vivendo no presente e dizendo isso para Timóteo, eu estou agora olhando do presente para o futuro. Desde agora, olhando para a consumação, olhando para as promessas de Deus, o que é que ele vê? Me está guardada a coroa da justiça. Já falamos aqui sobre a doutrina da preservação dos santos. O Senhor Jesus tem uma coroa para os seus eleitos. Ele tem uma recompensa para os seus eleitos. E essa recompensa, ela está guardada. Ela já tem o nome dos eleitos do Senhor, daquele que crê, daquele que se arrependeu de seus pecados, daquele que teve os seus olhos iluminados por Cristo Jesus, assim como Paulo teve, daquele que teve a mente renovada, teve o coração renovado, e que por mais que ainda seja pecador, luta contra o pecado, e é vitorioso nessa batalha. Aquele que guarda a fé até o fim, porque ele é preservado por Deus, e Deus sabe o final dessa pessoa, ou Deus sabe o final da igreja como um todo. Então a coroa da igreja, ela está reservada para o seu povo. Me está guardada a coroa da justiça. Mais um termo interessante aqui, irmãos, porque se formos parar para pensar, será que nós somos dignos?
Será que seria justo nós recebermos essa coroa porque nós fizemos tudo direitinho? Porque nós não pecamos? Porque nós temos o direito de exigir de Deus que Ele nos dê, porque de repente nós temos uma vida religiosa, uma vida de serviço na igreja, e nós podemos dizer: eu mereço essa coroa. Será que é por isso que Ele chama de coroa da justiça? É claro que não, irmãos. É claro que não. Contudo, Deus não é injusto em relação às obras que nós praticamos, que são em adoração a Deus. Deus enxerga sim nossas obras, por mais que elas sejam imperfeitas. Deus enxerga as nossas obras, e nós temos galardão sim, em relação a obras que nós realizamos em nome de Deus, ou para a glória de Deus. É claro que todas essas obras que nós fazemos, elas são aperfeiçoadas através da obra perfeita de Jesus. Nossas obras não seriam nada se elas não fossem aperfeiçoadas pela obra perfeita que Jesus entregou. E agora, indo um pouco mais além, em relação a essa justiça aqui, nós precisamos entender que diante das nossas obras imperfeitas e diante do nosso pecado, é justo que nós recebamos essa coroa, porque nós fomos justificados através das obras de Cristo. É a doutrina da... Isso. Justificação. Significa que Cristo, na cruz do Calvário, Ele colocou a sua vida perfeita. Ele entregou a sua vida perfeita em oferta ao Pai. Como se essas obras, como se sua vida perfeita fosse eu e você que tivéssemos vivido. Ele atribuiu à sua igreja a sua perfeição. E Ele pegou da igreja todos os pecados dela e colocou nos seus ombros. E levou sobre si os nossos pecados. Na verdade, Ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça da parte de Deus. Por que nós receberemos essa coroa, como o apóstolo Paulo também recebe essa coroa no momento da sua partida? Porque nós também somos justificados pela fé. Porque Deus recebe as nossas obras, por mais que elas sejam imperfeitas, porque elas são aperfeiçoadas através da obra perfeita de Cristo Jesus. Então, quando ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, isso tem a ver com isso. E um dado além, diante dessa coroa, e que nos move como igreja de Deus, e que nos anima como igreja de Deus, está lá em 1 Coríntios 9:25, que diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Então, como eu falei aqui do atleta de MMA, ele quer o cinturão, aquele cinturão grande, bonito, não é? Quantos de nós não estávamos torcendo na época do Anderson Silva ali? Quanto orgulho nós tivemos diante do Spider, né? que nós chamamos. E era muito bom, como brasileiro, saber que no topo ali, como alguns outros também chegaram lá, outros brasileiros, mas estava um brasileiro nos representando ali. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Esse cinturão, ele não é eterno. Esse cinturão, na verdade, ele é perdido. E eu lembro que nós estávamos na casa do pastor Sérgio, e ali lutando com a internet para assistir a luta lá do Anderson Silva, quando a sua perna ela é fraturada, e aquela cena que muitos acompanharam aqui, uma cena muito dolorosa e muito triste. E dali por diante, praticamente a carreira do Anderson ali ganhou outros rumos. É um grande vencedor, ele é. Contudo, as coisas têm um fim, não é verdade?
Mas essa coroa que o atleta espiritual, que o combatente espiritual olha, mira, deseja, essa coroa será para todo sempre. Uma vitória eterna. Que o Senhor, reto juiz, veja de novo a justificação, o Senhor reto juiz por causa das obras de Cristo, Ele me dará naquele dia. E se a gente parar aqui, a gente pensa, o apóstolo Paulo ele está agora individualizando a salvação, será? Não. Ele diz, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa não é uma promessa para o Santo Paulo, para o São Paulo, para aquele que nós encontraremos algumas estátuas espalhadas em algumas igrejas. Não é a essa figura imaginária, como se Paulo não fosse pecador, mas ele se coloca com toda a igreja, ele se une a todo o povo que é pecador, mas é salvo pela graça de Deus, e diz, essa coroa será dada a todo o povo de Deus, em toda a história, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. 1 João 4,18 diz assim, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O apóstolo Paulo ele não tinha medo, ele sabia que ele era um pecador, mas ele sabia que ele era um pecador salvo pela graça de Deus. Deus nos chama, irmãos, como igreja, a olharmos a graça de Deus em nossa vida, como fomos alcançados diante da soberania de Deus, pelo seu amor gracioso, como isso nos mudou, como isso nos ofereceu uma nova carreira, com início, meio e fim, olhando para esse Deus como o nosso Pai, como aquele que nos ama, e nos relacionando diariamente, como ensina a oração do Pai Nosso, com o Pai Nosso que está nos céus, com o nosso Abba, aquele que começou a obra, aquele que sustenta a obra, e aquele que finalizará a obra da nossa vida, a obra da vida da igreja. Ainda, ele termina falando sobre a vinda, que era isso que o apóstolo Paulo esperava. Ele queria ver o Senhor Jesus já voltando em sua época, mas nós sabemos pelas Escrituras que muitas coisas ainda haveriam de acontecer, mas o seu coração estava na vinda do Senhor Jesus. Apocalipse 22, 17, para finalizarmos o nosso sermão, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor Jesus chama a sua igreja, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Tanto Deus chama a sua igreja, como a sua igreja chama a Deus. Diante do convite do Espírito Santo, para que a gente venha a partir, quer seja pela morte, quer seja entregando a nossa vida, desde o dia que conhecemos Cristo, nós ali já estamos nos entregando como oferta de libação a Deus, ou seja no dia da nossa morte, ou seja através da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a mesma voz guiando a igreja, é a voz do Espírito Santo dizendo, vem, vem, eu quero vocês comigo para todo sempre. E a promessa bíblica é, eu vou restaurar tudo isso aqui, e eu estarei com vocês. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Igreja do Senhor, precisamos aprender a orar, pedindo, Senhor, vem, vem logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, volta. Esteja tu com o teu povo, seja tu o rei desse mundo. Não apenas uma expectativa pífia que nós temos com os nossos governantes,
mas o Rei dos Reis vindo buscar a sua igreja, estabelecendo o seu reino perfeito e justo, aqui, segundo a promessa das Escrituras Sagradas. Todos aqueles que amam a sua vinda, todos esses saciaram a sua sede no Cordeiro, no início, no passado, estão saciando, bebendo da água da vida no presente, mas desejam beber da água da vida para todos sempre. Quando partiremos, estaremos para sempre com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo, é esse quadro tão lindo que o apóstolo Paulo está pintando diante do seu discípulo. O seu discípulo precisa saber de tudo isso. A igreja do Senhor precisa saber que é assim que as Escrituras ensinam. E o apóstolo Paulo, assim, está se despedindo do seu discípulo. E o seu discípulo agora precisa pegar o bastão e viver imitando a Cristo, porque Paulo aponta para Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo alimento da Tua palavra. Obrigado porque isso nos leva a ver tudo diferente, Senhor Deus. Isso nos leva a olhar para aquilo que a gente sofre de maneira diferente. Isso nos leva a olhar para o propósito da nossa vida de maneira totalmente diferente. Isso nos dá força para não desistirmos, nem no início, nem no meio e nem no fim. Isso nos leva a guardar a fé pelo poder do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, como Teu povo, como Tua igreja, feita de pessoas simples, pessoas pecadoras, mas que se tornam em Cristo Jesus pessoas que não serão vencidas por estarem ouvindo a voz do Espírito e indo ao Senhor Jesus continuamente. Assim te oramos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém.